Boa tarde. Para você que clicou nesse vídeo, aqui nós vamos apresentar uma fonte que nós fizemos para um projeto da faculdade. Essa aqui vai ser uma fonte de 12 volts, de 3 a 12 volts, né? Ela tem uma tensão variável e para uma corrente de 100 miliamperes. Esse aqui é um trabalho do curso de Ciência da Computação da USP, disciplina de Eletrônica, ministrada pelo professor Simões. Essa é a nossa fonte. Os componentes agora vão ser detalhados pelos outros integrantes. Então, bom vídeo e boa aula e boa apresentação. Opa, eu sou o Bernard. Eu vou apresentar a vocês três componentes muito importantes para a fonte que a gente está fazendo. O primeiro deles sendo o transformador, que é isso aqui. O segundo deles sendo a ponte de diodo, que é isso aqui também. E o capacitor, que atualmente não está mostrando, mas eu lhe mostrarei o porquê. O transformador, ele é um componente elétrico utilizado para alterar o valor da tensão inicial, que no caso seria a tomada, a nossa tomada. Ela está indo de 127, variando, até menos 127. E ela alterará para cerca de 18 volts até menos 18. Ela realiza isso através das duas bobinas acopladas em um núcleo ferromagnético. E nós estamos usando com o objetivo de diminuir a tensão inicial da tomada até o ponto de poder ser utilizada para carregar um celular. E nós podemos escolher o valor da tensão, o valor final da tensão, por meio da razão entre o número de voltas do fio, a razão que nós estamos usando como 0,15, entre o número de voltas do fio em volta da primeira bobina e em relação à segunda. Quando a primeira bobina é energizada como uma corrente alternada, o campo magnético, o campo eletromagnético gerado pelo fluxo dessa corrente na bobina induz uma tensão na outra bobina, por meio do princípio de indução magnética. Já a ponte de diodo, ela é um dispositivo retificador de tensão, ou seja, ela transforma uma tensão alternada em uma tensão contínua, permitindo que o circuito seja alimentado pelos dois ciclos da corrente alternada, sendo o primeiro ciclo esse que passa por aqui, e o segundo ciclo sendo esse que passa por aqui. Dessa forma, fica bem mais constante do que se fosse alimentado por apenas um dos ciclos. E ela é formada, sendo uma ponte de diodo, né? Ela é formada por cerca de 4 diodos. Por esses 4 diodos aqui, que são componentes eletrônicos que permitem a passagem da corrente elétrica somente por um sentido, que é o que eles apontam nessa simulação, visando interromper o fluxo contrário dos elétrons, o que poderia prejudicar o funcionamento do circuito. E por último, nós temos o capacitor, aqui, ó, que nós escolhemos ele de ser um de 680 microfarads. E aqui, como vocês podem perceber, ele está visando, ele tem o objetivo de reduzir o ripple. Aqui sendo o ripple inicial e aqui o ripple reduzido. O capacitor, ele armazena cargas elétricas quando a tensão externa é maior do que a tensão interna, e libera a corrente quando o contrário acontece. Ele foi utilizado no projeto para acumular as cargas da corrente alternada vinda da fonte, para diminuir o ripple, como eu falei, para reduzir o ripple para 6%. Chegamos nessa porcentagem porque o pico de tensão era aproximadamente cerca de 17,9 volts e o vale era de 16,8. Então, a variação da tensão é de 1,1 e a média 17,3. Dividindo esses dois valores, calculamos que o fator de ripple é de aproximadamente 6 a 7%. E agora eu passarei para o Kenzo. E é isso aí. E aí,
aqui é o Kenzo, e eu vou explicar um pouquinho sobre o diodo Zener, que é esse componente aqui, o transistor, esse aqui, e o potenciômetro, que é esse aqui. Bom, primeiramente, a gente sabe que o diodo é um componente eletrônico que permite a passagem só de um sentido da corrente. Já o diodo de Zener, ele é um pouquinho diferente. Ele é polarizado de forma invertida em relação aos outros diodos normais, e o objetivo dele é permitir a passagem de corrente, dependendo de algumas condições, e também regular a tensão mais precisamente. Bom, para conduzir corrente, ele só conduz ela se estiver submetido a uma tensão maior que a sua tensão de trabalho. Assim, ele limita o valor da voltagem que passará pelo resto do circuito. Então, no nosso caso, no nosso circuito, ele vai ajudar a manter a voltagem máxima para ficar em 12 volts nos terminais finais. Passando agora para o transistor. Enquanto o diodo de Zener regulava a maior tensão, o transistor vai limitar a menor tensão no circuito final. O transistor basicamente é composto por três partes. A parte base, dá para ver aqui o B, o C e o E. Significam a parte base, parte coletora e parte emissora. Se há uma tensão suficiente na parte base do transistor, ele permite a passagem de corrente da parte coletora para a parte emissora. Se isso não acontecer, então não vai ter nenhuma corrente passando da parte coletora para a emissora. Assim, o transistor limita o menor valor da tensão presente no circuito. E, no nosso caso, no nosso projeto, a gente elaborou ele de forma que ele limitasse a voltagem para 3 volts. Com esses dois componentes, o diodo de Zener e o transistor, a gente conseguiu matar, entre aspas, o ripple residual que estava vindo do capacitor, lá aqui. Bom, agora, para finalizar, vou falar um pouquinho do potenciômetro, que ele é basicamente um resistor de resistência variável, que vai limitar o fluxo de corrente que passa por ele, consequentemente alterando a voltagem. Com ele, a gente consegue visualizar aqui que a gente consegue ajustar a resistência e de acordo com a resistência, a gente consegue variar a voltagem no final do circuito. E esse intervalo vai de 3 volts, como dá para ver aqui, até 12 volts. E é isso. Falou! Olá de novo, aqui é o Otávio, o mesmo que apresentou o circuito para vocês. E eu vou falar aqui de alguns diferenciais que a gente colocou na nossa fonte para aumentar a segurança dela e também deixar ela mais comercial, mais segura para o cliente. Colocamos na nossa fonte um diodo chamado diodo roda livre aqui e um fusível aqui também. Além de também um LED para indicar se ela está ligada. E para que a gente fez isso? O diodo de roda livre, ele suprime uma carga negativa que pode chegar aqui, que é a mesma coisa que a ponte de diodo faz, mas aqui a gente colocou o diodo de roda livre para ter uma redundância, uma segurança maior, já que o diodo é uma peça tão barata e se vai ajudar, não tem por que não colocar. Além disso, a gente colocou também um fusível, que ele serve para quando a corrente ultrapassar a que a gente projetou, né, para que a carga recebe. A gente fez alguns cálculos que estão lá no nosso GitHub da fonte e que a gente chegou num resistor de 5.000 ohms. Era o ideal para a gente colocar aqui e deixar a fonte bem segura. Outra coisa que a gente tem também é um LED, né, que indica que ela está ligada. E serve para a pessoa que está usando a fonte saber se está passando corrente nela, se está funcionando, para não tomar nenhum choque ali, nem nada. E essa é a nossa fonte. Nós chegamos num valor muito legal também, que pode ver os valores por peça lá no nosso GitHub. E é isso. Muito obrigado por assistir e até mais.